Olá, queridos, mais uma vez aqui reunidos para falarmos acerca da palavra do Senhor, do reino dos céus, e estamos, portanto, falando sobre uma campanha da casa de Obed-edom. Nós temos falado sobre a presença de Deus nesses 3 últimos meses do ano. Já falamos sobre as tábuas da lei, que significam a palavra do Senhor. Também falamos sobre a vara de Arão, que significa autoridade espiritual. E agora, por fim, nesse mês de dezembro, quero convidar você a estar conosco provando do maná, o maná que desceu do céu, um alimento que os anjos comeram, diz a Bíblia lá no livro de Salmos. Eu quero convidar você a se alimentar também conosco desse maná celestial, o qual é representado pelo próprio Senhor Jesus. Ele disse lá em João 6,51 que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus ele disse essa frase exatamente num contexto em que as pessoas estavam buscando um pão literal, um pão natural, pão para se alimentar o seu corpo. Jesus tinha feito a multiplicação de pães, o qual é bem conhecido de todos, mas o que ele estava dizendo ali é que ele tinha algo mais. As pessoas no mundo em que nós vivemos estão à procura verdadeiramente de saciar a sua alma, e muitas vezes elas trocam a saciedade da sua alma por algo que é natural, algo que é material. Então, o pão, inclusive, pessoas têm, às vezes, a obstinação, né, a compulsão, melhor dizendo, por comida, porque na realidade tem algo na sua alma que está faltando. E essa pessoa está querendo saciar algo que na realidade é da alma, ela está saciando de maneira natural. Jesus é o pão vivo que sacia não apenas algo natural, porque ele pode suprir sim todas as nossas necessidades, mas acima de tudo, ele é o pão vivo que desceu do céu para nos dar não apenas um momento alegre, um momento de saciedade temporária, mas uma eternidade na presença dele, junto com ele, uma saciedade eterna, plena. Por isso ele disse que esse pão nunca mais nos daria fome. Aliás, ele não fala só sobre pão, pão é um dos elementos que ele faz ali como uma ilustração daquilo que ele tem para nos oferecer. Assim, ele também fala sobre a água, né, quando ele tem um encontro com aquela mulher e ele diz: mulher, a água que eu der a você, você nunca mais você terá sede. Então, o ser humano ele está à procura de saciar a sua alma, seja através de um elemento como o pão, seja através da água, né, que é uma demonstração de algo natural, visível, que a gente pode ver e é externo, mas Jesus tem algo muito mais profundo e que verdadeiramente sacia a nossa alma com a presença dele. Por isso, o pão é necessário que a gente coma. A gente tem, na nossa cultura, inclusive, diariamente nós falamos, vamos tomar o café da manhã e normalmente o pão está presente nas mesas, né, da população de uma forma geral. Né? O pão ele representa esse alimento diário. Aliás, Jesus ele diz, né, nos ensina na oração do Pai Nosso, ele nos ensina a pedir, né, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Né? Então, o pão é necessário. O pão ele fala de suprimento diário, mas o que Jesus está dizendo não é apenas um suprimento material, não é apenas um suprimento para o nosso corpo, nem para o nosso bolso, mas ele está falando de um suprimento que vai nos conduzir à saciedade eterna, um suprimento também para a nossa alma enquanto nós estamos aqui na Terra. Então, eu não sei como você tem vivido, não sei como você tem passado, mas a realidade é que todos nós somos provados ou tentados a ficarmos ansiosos por alguma coisa. A ansiedade, ela fala muitas vezes de uma falta que há dentro do coração do homem. E Jesus está falando, eu tenho algo para suprir, eu posso suprir. E ele nos convida a comer desse pão. E ele disse que a comida ou comer desse pão seria a sua própria carne. Jesus não está falando sobre canibalismo, Jesus está falando que a sua carne seria oferecida ali na cruz do Calvário pelas nossas vidas e que isso estaria assim suprindo todas as nossas necessidades mais íntimas, mais profundas do coração do ser humano. Então eu quero desafiar você a entrar conosco nesse conhecimento profundo de saciar a alma, saciar, acima de tudo, com a eternidade, com a presença do Senhor Jesus. Então, desde já eu quero desafiar você a comer desse pão, não apenas uma vez, mas todos os dias, assim como no café da manhã, todos os dias temos essa oportunidade, assim como todos os dias Deus derramava o maná sobre o seu povo para alimento diário para o seu povo, assim também, todos os dias, Deus quer que a gente se alimente da presença dEle, que a gente se alimente do pão vivo que desceu do céu. Então esteja conosco
em nossos cultos aos domingos, quando nós estaremos ministrando sobre isso, quando nós estaremos falando, e especialmente você que está vivendo dias difíceis, entristecido, talvez até mesmo deprimido, sem saber que vazio é esse que você sente, né? Por que você está sentindo isso? No mês de dezembro há um mix de sentimentos, há pessoas que têm um momento ali de alegria, de prazer, há pessoas que ficam tristes porque se recordam de parentes, pessoas próximas, amigos que não estão mais presentes. Então, em dezembro, muitas vezes a nossa alma fica mexida, né? Um mix de emoções e sentimentos. Jesus quer trazer cura para a nossa alma, Jesus quer verdadeiramente alegrar a nossa alma, e não é uma alegria passageira, não é algo como apenas um pão que você come hoje e amanhã você tem que comer de novo, porque a fome virá de novo. Mas ele diz que ele suprirá toda essa fome, trará saciedade eterna sobre nossas vidas. Então eu quero convidar você a se alimentar conosco dessa palavra, a se alimentar conosco desse maná celestial, o qual Deus quer derramar, não apenas de maneira natural, mas acima de tudo de maneira emocional, sim, na nossa alma, mas também espiritualmente falando, porque quando comemos desse pão, isso gera vida para nós. E quando Jesus fala de vida, ele não está falando de uma vida natural somente, ele está falando de uma vida eterna, ele está falando de vida espiritual, ele está falando de conexão com Deus, ele está falando de conexão com o autor da vida, com o Criador, o nosso Senhor Jesus Cristo, o arquiteto de Deus que nos formou e nos planejou desde antes do nosso nascimento. Então esteja conosco nos nossos cultos de domingo. Mais uma vez eu reforço esse convite para que você possa se alimentar conosco. Lembrando que o maná estava contido na Arca da Aliança, ele era uma representação, deveria ser algo diário, sempre presente na vida do ser humano, se ele quisesse se conectar com Deus e estar na presença de Deus. Então venha conosco nessa jornada dos cultos aos domingos, e se você curtiu esse vídeo, por favor, dê o seu like. Se você tem algum comentário também, faça-o agora, e também se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, para que você receba os alertas dos próximos vídeos que serão postados. Deus abençoe você e que a presença do pão vivo que desceu do céu esteja sobre sua vida e sua casa, em nome de Jesus.